Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um pão de fubá. Eu tenho aqui 50 gramas de fermento biológico. Eu vou abrir, peraí um minutinho só. Eu sempre deixo aberto, eu esqueci. Mas olha, eu tenho um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico, o qual eu vou acrescentar uma xícara de 240 gramas de água, temperatura ambiente ou água morna. Vamos mexer bem essa massa. Aqui eu vou colocar 4 colheres de sopa de açúcar. Vocês podem usar açúcar cristal, eu estou usando cristal, mas pode ser também o açúcar refinado. Não tem problema, é o açúcar da preferência de vocês, tá bom, amores? Vamos desmanchar bem esse fermento. Vou colocar aqui um pouquinho da nossa farinha de trigo para ajudar a dissolver o fermento. Tá? Mexe, mexe, mexe. Vou colocar meia xícara de óleo. Bom, eu acho que vou pegar o fouet, que é melhor, ele mexe melhor. E um ovo inteiro, certo? Uma colherinha de café de sal e continua mexendo. Vamos colocar 240 ml de leite, temperatura ambiente, pessoal, tudo temperatura ambiente para não matar o fermento, tá? Não quente e também não gelado, ambiente. Aqui eu tenho uma xícara de fubá mimoso, aquele fubá fino. Mexe, mexe, mexe. Tenho aqui duas xícaras e meia de farinha de trigo. Se precisar, nós vamos colocar mais, tá? Conforme a massa for pedindo, a gente vai colocando a farinha de trigo, tá bom? Ó, coloquei toda a farinha. Aqui, pessoal, é opcional. Eu vou colocar porque eu quero que o meu pão fique bem amarelinho. Não vai intervir no sabor. É açafrão da terra, tá? Vocês vão colocar se vocês quiserem. Se vocês quiserem também, pode colocar erva doce. Aqui em casa ninguém gosta da erva doce. Então, eu não vou colocar erva doce. Olha, 2 xícaras e meia não foi suficiente para dar ponto na nossa massa. Então, eu vou colocar mais um pouco de farinha de trigo, tá? Vocês vão colocando aí até dar o ponto de amassar o pão, tá? A receita que eu peguei lá na internet, ela vai 2 xícaras e meia. Mas a minha aqui, talvez seja a minha farinha, não sei, né? Ela não deu ponto com 2 xícaras e meia. Eu acredito que vai bem mais de 2 xícaras e meia. Olha só, pessoal. Ainda tem isso daqui no saco. Vou colocar tudo. Eu sei que não vai ser suficiente. Talvez eu tenha que abrir um outro pacote de trigo. Ali tinha meio pacote de farinha de trigo, tá? E foi tudo. Eu vou mexer aqui, depois eu volto com vocês. Na descrição do vídeo, eu vou colocar tudo certinho, quanto que eu usei de farinha de trigo, tá bom, pessoal? Eu já volto com vocês, tá? Pessoal, olha, eu usei na minha massa quase 1 quilo de trigo. Não deu bem 1 quilo. Quando vocês forem fazer, vocês não coloquem muito trigo, para a massa não ficar muito ressecada, tá?
E vamos amassar essa massa por mais ou menos 10 minutos. Porque quanto mais sovada ela ficar, mais macia ela fica e mais depressa ela cresce. Ó, ela tá grudando um pouco na minha mão. Eu venho, passo um pouquinho de farinha na mão, não coloco na massa, põe na mão, ou então aqui na mesa, pra ela parar de grudar, e vou amassando, tá? Assim que eu terminar de amassar, eu vou mostrar pra vocês como que ela fica e quanto tempo ela vai levar para crescer. Geralmente ela leva mais ou menos 30 minutos para crescer, tá bom, meus amores? Também depende da temperatura local, tá? Se a temperatura estiver alta, até menos que isso. Agora, se ela estiver baixa, dependendo de onde você mora, vai demorar um pouco mais, tá bom, amores? E se vocês chegaram até aqui, não esqueça de dar um like, vai lá, compartilha, comenta, tá bom? Se inscreve no canal para nos ajudar, tá bom? Tudo isso a gente faz porque a gente gosta, faz com amor, apesar dos recursos serem poucos, mas a gente procura sempre fazer com amor para vocês, tá bom, meus lindos? Então daqui a pouco eu volto para mostrar como ficou a nossa massa, tá bom? Olha, pessoal, como ficou a nossa massa, lindona, né? Olha, bem amarelinha. Deixa eu pôr mais pra cá para vocês verem. Eu vou aproveitar essa vasilha que eu usei para amassar, para misturar os ingredientes. E eu vou colocar aqui, tá? E vou cobrir com um pano limpo e vou deixar ele crescer, tá? E assim que crescer eu volto com vocês para mostrar como fazer os pães, tá bom? Até mais, pessoal! Pessoal, olha que coisa mais linda que ficou o nosso pão. Olha como ele cresceu. Eu coloquei um filme plástico, né? Para não criar aquela película. E depois eu cobri com um guardanapo limpo. E olha só, ele ficou crescendo aqui. Eu tive que dar uma saidinha, mais ou menos uns 40 minutos. Eu vou polvilhar aqui, aproveitar esse excesso de farinha que está na forma. E vou colocar aqui pra gente dividir ele em partes. Eu quero fazer um pão bem grande, então eu vou dividir ele em duas partes apenas, tá bom, amores? Ele pegou um pouquinho aqui na vasilha, mas não tem problema. Depois a gente tira mais um pouco. Eu vou dividir ao meio. Sim. Olha que massa linda. Eu só vou tirar o excesso do ar, tá bom? E vamos fazer o nosso pão de fubá. Ou de milho, se vocês quiserem também colocar o nome nele, tá? Eu vou fazer apenas dois, que eu quero que ele fique bem grandão na forma. Ó, está aqui na forma. Agora venho com o outro. Agora vocês não sovam, apenas tirem o ar dele e modele do jeito que vocês quiserem. Se quiserem fazer vários pãezinhos, eu acredito que aqui vai dar mais ou menos uns 4 pão pequeno, tá? Eu vou fazer apenas 2. Vou deixar novamente eles crescerem. Vou cobrir novamente com filme plástico, colocar um pano e vou deixar ele crescer mais ou menos, vamos ver, meia hora. Depois eu falo pra vocês quantos minutos levaram para ele crescer, tá bom, amores? E eu já volto com vocês, tá bom? Olha, pessoal, que coisa mais linda que ficou nosso pão. Olha como cresceu.
Eu vou levar ele no forno a 180 graus até ele ficar bem douradinho. Aí eu volto para mostrar para vocês. Olha só que coisa mais linda. Um ficou mais alto que o outro porque um eu fiz maior, né? Então por isso ele cresceu um pouquinho mais. Mas vai ficar delicioso. Pode ter certeza. Pessoal, olha como ficou nosso pão. Que lindo. Olha, super macio, amarelinho. Olha como ele cresceu. Olha, ficou lindo, maravilhoso e delicioso. Vejam só, olha a textura deste pão. Olha, pessoal, vocês não vão se arrepender se fizer, tá? Vocês podem comer ele com requeijão, com margarina ou mesmo com uma geleia. Ele vai bem porque ele fica um pão neutro. Ele tá amarelinho assim por causa do açafrão, né, da cúrcuma, mas ele não pegou sabor nenhum da cúrcuma. Ele é um pão neutro que você pode comer com o que você quiser, com doce, salgado. É delicioso. Muito bom mesmo. E pessoal, se vocês chegaram até aqui, muito obrigado, eu agradeço. Não esqueça de deixar o seu joinha, compartilha a nossa receita, tá? E outra coisa, pessoal, esse pão vocês podem colocar aquela erva doce, sementinha de erva doce. Para quem gosta, vai ficar muito bom. Eu também sugiro que se vocês não quiserem colocar sementinha, faz o chazinho de erva doce no lugar da água. Vocês adicionam o chá de erva doce. Fica muito bom também, para quem gosta de erva doce. Tá bom, meus lindos? Olha, por hoje é isso que nós temos. Esse pão lindo e maravilhoso. Que vocês podem comer com quem vocês quiserem, tá bom? Beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.